E aí, pessoal, como vocês estão? Vamos dar então continuidade à nossa aula sobre evolução. Quando nós falamos sobre a evolução das espécies, existem várias perguntas que permeiam, inclusive perguntas até filosóficas. Mas, na verdade, a evolução das espécies ela é mais científica do que mesmo filosófica. E uma das perguntas principais que nós falamos é como se explica a biodiversidade de seres vivos num planeta. Nas aulas passadas, nós estudamos presencialmente sobre como a ciência explica a origem da vida, chamada a teoria da atmosfera primitiva, elaborada a princípio por Oparin Haldane e depois comprovada pelo Urey e o Stanley Miller, o seu aluno. Só que agora, nós não estamos falando e nem vamos abordar sobre como surgiram os seres vivos, mas nós vamos abordar como que a diversidade de seres vivos no planeta apareceu. Para isso, pessoal, é necessário nós analisarmos dois tipos de explicações que existem para a origem dessa biodiversidade. A primeira é o fixismo, que nós já vimos em nossas aulas. No fixismo, todas as espécies foram geradas por um criador ou uma forma superior, e por isso todas as espécies são fixas. Em outras palavras, elas são imutáveis, elas não mudariam ao longo do tempo. Lá para o século XVII, século XVIII, iniciam as primeiras observações e primeiros escritos sobre o que hoje nós denominamos evolucionismo. E esses primeiros escritos, esses primeiros achados, indicam que as espécies que as espécies não são imutáveis, que as espécies elas não são fixas, mas que elas podem mudar ao longo do tempo. O próprio avô de Charles Darwin, o Erasmus Darwin, ele escreveu em seu livro que ele observou que cada espécie tinha um bico diferente. E para cada tipo de bico que elas possuíam, elas tinham, consequentemente, um tipo de alimentação diferente. Ele entendia, então, que as espécies estariam adaptadas aos seus ambientes, ao seu modo de vida. No evolucionismo, ao contrário de ser uma espécie gerada por um criador ou de ser fixa, as espécies podem se transformar ao longo do tempo e originam novas espécies. Lembrando que é exatamente isso o significado da palavra evolução em biologia. Evolução em biologia não significa mudança, não significa progressão, mas significa mudança, transformações ao longo do tempo. Pessoal, e quais foram os principais evolucionistas que marcaram a história? Na escola nós tendemos a estudar apenas dois e parece então que só eles marcaram a história, não é verdade? Mas não foi isso que aconteceu. Houveram outros evolucionistas, como eu falei anteriormente, o próprio avô do Charles Darwin, que também marcaram a história da evolução e alguns deram até sua vida porque eram perseguidos pela igreja. Tá, mas a gente tem que observar bastante e saber diferenciar quais eram as ideias principais do Lamarck, quais eram as ideias principais do Darwin. Veja aqui comigo em tela. A ideia principal do Lamarck é que as condições ambientais, no caso as novas condições, induzem modificações dos hábitos e na forma do corpo dos seres vivos, fazendo com que eles fiquem mais adaptados ao longo das gerações. Já para os evolucionistas darwinistas, o ambiente ele não gera essas novas características. Pelo contrário, o ambiente ele funciona como um seletor de indivíduos portadores de características favoráveis, ou seja, indivíduos que apresentam melhores adaptações para a sua sobrevivência. E baseado nessas duas ideias centrais, a gente vai dar uma estudada e uma aprofundada melhor. Beleza, guys? Então vamos lá. Quais são os princípios que explicam a ideia central do lamarquismo? Volta aqui. O lamarquismo ele vai dizer que o ambiente ele induz as modificações. Então, que foi que Lamarck se baseou? Em que ele se baseou para ter essa ideia principal? Lamarck diz que para que isso aconteça são necessários dois princípios que na verdade ele chamou de leis. A lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Para Lamarck, o uso frequente de um determinado membro ou parte de um corpo faz com que essa parte se desenvolva. E se acontecer o desuso, resulta consequentemente no atrofiamento dessa parte do corpo.
Lamarck dizia então que quanto mais você usar uma parte do seu corpo, mais ela vai se desenvolver, o que nos leva para a segunda lei, que essa característica adquirida, essa parte do corpo desenvolvida, passaria então, ela seria transmitida para os descendentes. Lamarck utilizou isso para explicar, por exemplo, a evolução das longas pernas do flamingo. Ele diria que os flamingos teriam atingido essas pernas longas justamente pela necessidade de caminhar nesses locais, nesses habitats de regiões com água muito profunda, e eles precisariam então andar nesses locais para obter seu alimento. Esse exemplo que eu vou dar aqui, pessoal, agora, não é um exemplo que Lamarck utilizou, mas é um exemplo que se convencionou dentro dos professores de biologia para melhor explicar aos alunos e para que eles possam entender o princípio lamarckiano. Digamos que Lamarck fosse explicar o alongamento do pescoço de uma girafa. Digamos que Lamarck fosse explicar por que foi que a girafa tem pescoço longo. Ele diria o seguinte, que a princípio as girafas teriam um pescoço curto, como você pode observar na primeira imagem, e ao longo do tempo o alimento foi se acabando. E aí só ficou alimento disponível nas copas das árvores. À medida que o tempo foi passando, as girafas iam estendendo seus pescoços, iam usando cada vez mais para chegar ao alimento e acabavam alongando seus pescoços, o que era transmitido de geração em geração. Anos depois, essa ideia do Lamarck ela foi descartada, né? A ideia de que a herança dos caracteres adquiridos pode acontecer, porque foi feito um experimento em laboratório com camundongos e cortava-se o rato dos camundongos, reproduziam, cortavam de novo, reproduziam, e todos eles nasciam com cauda do mesmo jeito, o que, consequentemente, gerou a ideia de que esse segundo princípio, a lei da herança dos caracteres adquiridos, é falsa. Tá, mas essa é a única explicação? Não. Qual é o princípio que explica a ideia central do darwinismo, pessoal? Gente, o darwinismo acredita que o ambiente seleciona indivíduos portadores de características favoráveis, ou seja, indivíduos que apresentam melhores adaptações para a sobrevivência. E o principal motor que gera todas essas mudanças dentro do darwinismo, dentro da evolução darwiniana, seria a seleção natural. E a seleção natural seria o quê? Seleção natural seria nada mais nada menos do que organismos mais adaptados ao ambiente possuem mais chances de sobrevivência que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Tá, pessoal? A seleção natural ela ocorre a todo momento, por exemplo, na busca pela sobrevivência por alimento. Então, existe mais população do que alimento. Então, precisa haver a seleção natural agindo sobre esses animais, sobre essas espécies, para fazer com que algumas sobrevivam e outras não. Então, não sobrevive o mais forte, mas sobrevive o mais adaptado. Com base nesses princípios, como a seleção natural, como é que Darwin explicaria então o pescoço longo das girafas? Para Darwin, o que aconteceria? Haveriam dois tipos de girafas. Girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo. Quando o alimento se acabou, as girafas de pescoço curto não conseguiam atingir a copa das árvores, o que consequentemente levaram à sua morte. E somente as girafas de pescoço longo teriam sobrevivido. Essa competição pelo alimento, então, teria favorecido os indivíduos com pescoço longo e patas dianteiras avantajadas. Para quê? Para conseguir alcançar o alimento na copa das árvores. Sendo assim, pessoal, duas ideias centrais do darwinismo seria a ancestralidade em comum, tá? Então, no caso, os ancestrais dessas girafas tinham pescoço longo e curto, gerando apenas as girafas de pescoço longo, e já haveriam dois tipos de girafas. Então, você não pode se esquecer desse slide aqui, pessoal, das ideias fundamentais e das diferenças sobre eles.